Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse porta-acessórios. É uma peça bem fácil de fazer, bem rápida e super econômica. E você pode guardar cartões nesse porta-acessórios, pode guardar chaves, pode guardar dinheiro. Então é uma peça bem útil para você fazer para presentear ou até mesmo para vender. Olha, eu estou guardando cartões, mas como eu falei, você pode estar colocando outros acessórios aqui dentro também. E olha como que ele ficou lindo. Eu fiz esse botão de crochê, é bem fácil o fechamento, mas você pode usar o botão de plástico mesmo, pode usar a sua criatividade, pode estar colocando uma miçanga aqui um pouco maior, tá bom? Que vai ficar lindo também. E para fazer esse porta-acessório, eu usei o fio Charme e a agulha 2,20 milímetros. Eu vou deixar na descrição desse vídeo as cores que eu usei para fazer esses 3 portas-acessórios. E se você já gostou dessa peça, deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Compartilha também, se você puder, e deixa aí nos comentários se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. Então é isso, agora chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa peça fazendo um total de 19 correntinhas. Depois de fazer as 19 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir dessa segunda, a gente coloca a agulha e começa a fazer ponto baixo sobre cada correntinha. A gente vai fazer ponto baixo em todas essas correntinhas e no final vai ficar com 18 pontos baixos. Finalizado então os pontos baixos, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Então, toda vez que você terminar os pontos baixos, você vira a peça e vai fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. Nós vamos seguir fazendo dessa forma, gente, somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base por 66 carreiras, tá? Fazendo desse mesmo jeitinho, ponto baixo sobre cada ponto da base. Quando chegar lá no final, você vira a peça e faz ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, começa contando dessa primeira carreira que a gente fez de ponto baixo e vai até ficar com 66 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras, você faça as suas e quando eu terminar eu retorno com vocês. Fiz então, gente, as 66 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, a peça ela ficou desse jeito, tá? E agora a gente vai começar a fazer o detalhe aqui para finalizar essa peça. Então, nessa carreira 67, nós vamos começar fazendo 8 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Faz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pula 2 pontos da base e no terceiro começa a fazer ponto baixo novamente. Vamos fazer um total de 8 pontos baixos. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Esse detalhe aqui que a gente acabou de fazer vai ser a parte que a gente vai colocar no botão, tá? Finalizada essa carreira, vamos para a carreira 68 e nessa carreira nós vamos fazer uma diminuição já no início aqui da carreira. Então, você vai pular esse primeiro ponto da base e vai fazer um ponto baixo no próximo ponto. A diminuição é feita pulando um ponto da base, tá? Vamos para o próximo, faz um ponto baixo. Você vai pular o próximo ponto e no outro vai fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Pula o próximo ponto e no outro faz um ponto baixo.
Então, ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Deixa eu desmanchar esse ponto, porque ele ficou largo. Vou fazer ele mais apertado. Chegamos na correntinha e uma dica é você colocar as correntinhas certinhas para você conseguir ver onde você vai fazer o ponto. Então, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Tem 4 correntinhas, então vai ficar com 4 pontos baixos. Já fiz uma, 2, 3, e 4 pontos baixos. Vai para o próximo ponto da base, faz um ponto baixo. Agora, você pula o próximo ponto, no outro, faz um ponto baixo. Faz um ponto baixo no próximo ponto, pula o próximo ponto, no outro, faz um ponto baixo. E para finalizar, você vai pular esse ponto, esse próximo ponto, e no outro, vai fazer um ponto baixo. Finalizada essa carreira 68, e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Vira a peça. Na carreira 69, você também vai começar pulando o primeiro ponto da base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Nós vamos seguir fazendo ponto baixo até ficar com 5 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Faz agora 2 meio pontos altos. Então, laça, coloca a agulha no próximo ponto, laça, fica 3 laçadas, tira as 3 laçadas. Assim é o meio ponto alto. No próximo, você também faz outro meio ponto alto. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Faz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Pula o próximo ponto e faz um ponto baixo no último ponto da base. Ficando assim, finalizada essa carreira. Vamos para a última carreira, vira a peça. Nessa carreira, a gente também vai pular o primeiro ponto da base, vai para o próximo e faz um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo. Já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vamos fazer agora também, de novo, 2 meio pontos altos. Então, laça, vai para o próximo ponto, laça novamente e faz um meio ponto baixo, meio ponto alto. Vai para o próximo e faz outro meio ponto alto. Segue agora fazendo ponto baixo. Fiz 1, 2, 3 pontos baixos, pula o próximo ponto da base, no último, você faz um ponto baixo. Finalizado então, gente, toda essa peça, você corta o fio, deixa só um pedaço para você fazer o arremate. E você pode finalizar com uma correntinha e puxa para formar um nó. Depois, então, gente, de terminar toda essa peça, nós vamos unir agora dessa forma para fechar a lateral aqui e ficar com o formato de porta-acessório. Para isso, você vai precisar contar, começando aqui de baixo, 56 carreiras. Então, eu fui contando e esse local que eu coloquei o alfinete é a carreira 56. Então, você coloca um fio de outra cor, coloca um marcador para você identificar a carreira 56.
E aí, depois de identificar essa carreira, você vai dobrar a peça dessa forma. E aqui, o final da peça, ela precisa ficar na altura do final da carreira 56. Então, nessa mesma altura, você vai colocar, vai dobrar dessa forma, para que a gente possa fazer os pontos baixos unindo essa parte da frente com a de trás. Coloca certinho. Depois de posicionar a parte da frente com a de trás, você coloca o alfinete, segurando as duas partes. Então, vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer a união, fazer o fechamento aqui da peça com pontos baixos. Então, com o fio rosa, você vai fazer a laçada inicial, o nó. Vai colocar a agulha no cantinho, passando nessa parte aqui da frente e também aqui na parte de trás. Já vou escondendo esse fio que ficou bem aqui. Esses dois fios, eu já vou escondendo ele quando eu for fazendo os pontos baixos. Então, passei a agulha, laço e faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo agora ponto baixo em toda essa lateral e vou colocar a agulha tanto aqui na frente quanto na peça de trás, para fazer o fechamento dessa peça. Então, vou fazendo ponto baixo por toda essa lateral. Então, fui fazendo pontos baixos em toda essa lateral. Olha como que tá ficando, bem fechado. Chegando aqui embaixo, você também faz um ponto baixo. Deixa eu desmanchar aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui ainda tá aberto. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo. Vou fazer até aqui, olha, nesse cantinho. E agora, para não precisar cortar o fio, eu vou fazer ponto baixo aqui embaixo também. Mesmo que já esteja fechado, não tem problema, é só para adiantar o trabalho mesmo. Então, eu vou colocar a agulha assim, olha, passando nessas alcinhas que estão aqui em cima do ponto baixo. E vou fazendo, olha, ponto baixo em toda essa parte aqui de baixo. Olha como que fica com acabamento bem bonito. Então, estou chegando aqui no outro lado, vou fazer aqui no cantinho. E agora, eu já vou começar a unir essa parte da frente com a de trás aqui nessa outra lateral. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz lá do outro lado. Passando a agulha tanto nessa peça da frente, quanto na de trás. Finalizei, então, o fechamento de toda essa lateral. Corta o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate, esconder ele aqui por dentro depois. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte que vai ficar assim, olha. Então, eu vou começar aqui desse lado. Vou fazer o nó. E eu vou fazer, gente, uma carreira de ponto baixo, passando aqui, olha, em volta de toda essa parte. Vou começar aqui no cantinho, fazendo ponto baixo. Já vou escondendo esse fio.
E aí, o acabamento é somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Vou fazer por toda essa parte até chegar aqui do outro lado. Quando chegar do outro lado, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Finalizei todos os arremates da peça, ficou assim. Nós vamos agora fazer os detalhes. Vamos fazer o botão e depois o acabamento aqui em volta de toda essa peça. Para fazer o botão, eu escolhi essa cor aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a informação das cores, tá? O código da cor do fio que eu estou usando. E para fazer o botão, é bem simples. Nós vamos fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai colocar 12 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5, 6, 'Depois de fazer os 12 pontos baixos, puxa para fechar o anel mágico, puxa bem. Corta o fio, deixa um pedaço para você fazer a costura. Para finalizar, você vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira e vai puxar para formar o nó. Agora, você pode passar a agulha nesse próximo ponto, de dentro para fora, e puxar esse fio lá para trás. Traz esse fio mais aqui para o meio, passando aqui em alguma alça, trazendo ele mais para o meio. Vou usar uma agulha, que vai ficar mais fácil de fazer. Passo o fio aqui nas alcinhas que ficaram aqui atrás, para trazer ele mais aqui para o meio, para fazer a costura. E esse fio, você pode cortar. Agora, gente, eu vou fazer a costura no porta-acessório. Para saber onde eu vou costurar, eu vou fechar aqui. Vou colocar o alfinete aqui no meio. Bem aqui, nesse buraco que ficou. E assim eu sei onde que eu vou colocar esse botão. Vai ficar bem aqui. Cuidado na hora de você for costurar, para não costurar essa parte aqui de trás também, tá? E agora é só você fazer uma costurinha desse botão. E uma dica aqui, gente, é você costurar essa parte do meio, tá? Para quando for colocar aqui, ele encaixar em volta desse botão. Então, passa a agulha costurando bem aqui no meio. Não passa na lateral, não. Olha, quando for colocar a agulha, passa assim, ó. Não costurando aqui em volta, tá? Puxa bem, para ficar bem firme esse botão. E vai costurando, gente. Costura bem para ele não se soltar, tá?
Então, gente, depois de passar algumas vezes trazendo a agulha aqui pra cima e descendo de novo, costurando, eu vou arrematar o fio aqui agora na parte de trás, tá? E aí, você vai fazer alguns nós aqui na parte de trás, pra ficar bem seguro esse botão. E se você quiser, gente, você também pode estar costurando o botão de plástico também, pode estar colocando alguma miçanga grande aqui, tá bom? Você pode estar trocando, não precisa ser o botão só de crochê, não. Você pode usar a sua criatividade e usar o que você tem aí, tá bom? E aqui, gente, eu vou fazer alguns nós, então, como eu falei com vocês, tá bom? E depois eu vou cortar o restante do fio. Então, gente, o botão, ele ficou assim. E pra colocar, olha, eu gosto de juntar ele assim, ó. Porque aí você consegue colocar abrindo ele aqui nesse buraco. Olha, bem fácil. E fica bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer o detalhe aqui em volta de todo esse porta-acessório. E nós vamos começar aqui, nessa parte, tá? E vamos dar a volta aqui em toda essa parte aqui da frente. Então, coloca desse jeito aqui, aliás, desse lado aqui. E nós vamos, gente, usar o mesmo fio que a gente fez pra fazer o botão. Eu cortei um fio bem grande pra dar toda a volta nessa peça. Eu vou passar a agulha bem aqui no cantinho, nas duas alcinhas do ponto baixo, de dentro para fora. Cortei o fio bem grande porque eu prefiro que sobre do que falte. Vou deixar uma ponta aqui, para depois fazer o arremate aqui por dentro. Vou passar a agulha levando para dentro, de fora para dentro. Aqui está o ponto baixo, então, aqui na lateral dele, vou passar o fio, formando assim esse detalhe. Vou pular 2 pontos, então, temos aqui 1, 2 pontos baixos, vou passar a agulha no próximo, de dentro para fora. E agora, eu vou levar a agulha para baixo, passando aqui do lado do ponto baixo. Então, gente, eu vou fazendo dessa forma, tá? Por toda a volta. Não precisa puxar muito o fio, mas também não deixa ele folgado. Olha, eu vou pular 1, 2 pontos. Nas alcinhas do próximo, eu subo com o fio novamente. E agora, eu vou descer nessa lateral, desse ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui dessa parte de cima, até chegar aqui do outro lado. Quando chegar, eu mostro pra vocês como é que eu vou descer pra fazer esse detalhe lá na frente. Fiz, então, por toda a volta, cheguei aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui, ó, na parte da frente. Então, eu vou passar a agulha em alguma alcinha próximo da onde está saindo o fio, pra trazer ele mais aqui pra baixo. Passei em 2 alcinhas. Cuidado para não puxar muito. Vou levar esse fio aqui para baixo. Agora, eu vou subir nesse primeiro ponto, passando nas 2 alcinhas do ponto baixo. Aqui, eu já vou fazer a mesma coisa, olha. Vou descer no próximo ponto. Vou pular 2 pontos. No próximo, vou subir, usando as 2 alças do ponto baixo. Eu não pulei 2 pontos, pulei 3. Deixa eu passar novamente aqui pra baixo, nesse mesmo lugar. Aqui é o lugar certo. Então, gente, eu vou seguir fazendo do mesmo jeitinho que eu estava fazendo
lá na parte de cima, tá? Pulando 2 pontos da base. E fazendo esse detalhe por toda a volta. Vou fazer aqui nessa lateral, embaixo e aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, eu retorno com você para mostrar como é que eu faço o arremate desses fios. Terminei de fazer o detalhe em toda a volta. Chegando aqui nessa parte, gente, eu vou arrematar o fio da seguinte forma. Eu vou trazer ele aqui para dentro, para fazer o arremate aqui na parte de dentro. Para não ficar aparecendo os nós aqui na parte de fora. O fio embolou. Então, vou trazer o fio aqui, olha, na parte de dentro, passando dentro de algumas alças. E aqui, no cantinho, eu consigo fazer alguns nós, para esse fio não se soltar. Passa mais dentro de algumas alças, tá? Faz bastante nó, para ele não se soltar. E aí, você faz o mesmo com esse daqui, para ele ficar aqui por dentro. E assim não vai dar pra ver a finalização com esse fio. Finalizado então, gente, nosso porta-acessório. Olha como que ele ficou lindo. Já vou colocar aqui os cartões para guardar. Olha como que ele é bem útil. Então, finalizada a nossa aula, eu fiz nas outras cores também, como vocês viram no começo desse vídeo. Você pode estar fazendo da cor que você quiser, se quiser fazer colorido também, vai ficar bem lindo. Então, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E se você ainda não deixou o like, não esquece, deixa o like aqui nesse vídeo. E se você puder, compartilha também, porque isso me ajuda muito. Então, é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.